Capítulo 27. A oração do horto. Depois do ato de humildade extrema de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus retomou o lugar que ocupava à mesa do banquete singelo e, antes de se retirarem, elevou aos céus e orou assim, fervorosamente, conforme relata o Evangelho de João. Pai Santo, eis que é chegada a minha hora. Acolhe-me em seu amor. Eleva o teu Filho, para que ele possa elevar-te entre os homens no sacrifício supremo. Glorifiquei-te na terra, testemunhei sua magnanimidade e sabedoria e consumo agora a obra que me confiaste. Neste instante, pois, meu Pai, ampara-me com a luz que me deste muito antes que este mundo existisse. E fixando o olhar amoroso sobre a comunidade dos discípulos que silenciosos lhe acompanhavam a rogativa, continuou: manifestei o teu nome aos amigos que me destes. Eram teus, e tu mos confiastes, para que recebessem a tua palavra de sabedoria e amor. Todos eles sabem agora que tudo quanto lhes dei provém de ti. Neste instante supremo, Pai, não rogo pelo mundo, que sua obra, cuja perfeição se verificará algum dia, porque está nos seus desígnios insondáveis, mas peço particularmente por eles, pelos que me confiastes, tendo em vista o esforço que os obrigará o Evangelho, que ficará no mundo sobre seus ombros generosos. Eu já não sou da terra, mas rogo-te que os meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros, como eu sou um contigo. Dê-lhes a tua palavra para o trabalho santo da redenção das criaturas, que eles compreenderam também nessa tarefa grandiosa. O maior testemunho é o nosso próprio sacrifício pela sua causa. Compreendendo que estão neste mundo sem pertencerem às suas ilusórias convenções, pois pertencem só a ti, cujo amor viemos para regressar à tua magnanimidade e sabedoria. Quando houvermos edificado o bom trabalho e vencido na luta proveitosa, que os meus discípulos, Pai, não façam da minha presença pessoal o motivo da sua alegria imediata, que me sintam sinceramente em suas aspirações, a fim de experimentarem o meu júbilo completo em si mesmos. Junto deles, outros trabalhadores do Evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro estará cheio de operários dignos do salário celeste. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho que se perpetuará na terra para glorificar a revelação. Protege-os a todos, Pai, que todos recebam tua bênção, abrindo os corações para as claridades renovadoras. O mundo ainda não te conheceu. Eu, porém,
te conheci e lhes fiz conhecer o teu nome e tua bondade infinita, para que o amor com que me tens dado esteja neles e eu neles esteja. Terminada a oração, acompanhada em religioso silêncio por parte dos discípulos, Jesus se retirou em companhia de Simão Pedro e dos 2 filhos de Zebedeu para o Monte das Oliveiras, onde costumava meditar. Os demais companheiros se dispersavam, impressionados, enquanto Judas, afastando-se com passos vacilantes, não conseguia aplacar a tempestade de sentimentos que lhe devastava o coração. O crepúsculo começava a cair sob o céu claro, apesar do sol radioso da tarde a iluminar a paisagem. Soprava o vento em rajadas muito frias. Daí a alguns instantes, o mestre e os companheiros alcançavam um monte, povoado de árvores frondosas que convidavam ao pensamento contemplativo. Acomodando os discípulos em bancos naturais que as ervas do caminho se incumbiam de adornar, falou-lhes o mestre em tom sereno e resoluto: Esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Assim sendo, afastou-se Jesus a pequena distância, onde permaneceu em prece, cuja sublimidade os apóstolos não podiam observar. Pedro, João e Tiago estavam profundamente tocados pelo que viam e ouviam. Nunca o Mestre lhes parecera tão solene, tão convicto como naquele instante de penosas recomendações. Rompendo o silêncio que se fizera, João ponderou: oremos e vigiemos de acordo com a recomendação do Mestre, pois ele nos trouxe aqui, apenas nós 3, em sua companhia. Isso deve significar para nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio. Puseram-se a meditar silenciosamente. Entretanto, sem que lograssem a explicar o motivo, adormeceram no decurso da oração. Passado alguns minutos, acordaram ouvindo o mestre que lhes observava: Despertai, não vos recomendei que vigiassem? Não podeis velar comigo 1 minuto? João e os companheiros esfregaram os olhos, reconhecendo a própria falta. Então Jesus, cujo olhar parecia iluminado por estranho fulgor, contou-lhes que fora visitado por um anjo de Deus que o confortara no martírio supremo. Mais uma vez, lhes pediu que orassem com o coração e novamente se afastou. Contudo, os discípulos, insensivelmente cedendo aos imperativos do corpo e olvidando as necessidades do espírito, de novo adormeceram em meio da meditação. Despertaram com o mestre a lhes repetir: Não conseguiste então orar comigo? Os 3 discípulos acordaram estremunhados. A paisagem desolada de Jerusalém mergulhava na sombra. Antes, porém, que pudessem justificar de novo uma falta, um grupo de soldados e populares se aproximou, vindo com Judas à frente. O filho de Iscariotes avançou e depôs na fronte do mestre o beijo combinado. Ao passo que Jesus
sem denotar nenhuma fraqueza, e deixando a lição de sua coragem e de seu afeto aos companheiros, perguntou: Amigo, a que vieste? Sua interrogação, todavia, não recebeu qualquer resposta. Os mensageiros dos sacerdotes prenderam-no e lhe manietaram as mãos como se fizesse com um salteador vulgar. Depois das cenas descritas com fidelidade no Evangelho, observamos as disposições psicológicas dos discípulos no momento doloroso. Pedro e João foram os últimos a se separarem do Mestre amado depois de tentarem fracos esforços pela sua libertação. No dia seguinte, os movimentos criminosos da turba arrefeceram o entusiasmo e o devotamento dos companheiros mais enérgicos e decididos na fé. As penas impostas a Jesus eram excessivamente severas para que fossem tentados a segui-los. Da corte providencial do palácio de Antipas, viu-se o condenado exposto ao insulto e zombaria, com exceções do filho de Zebedeu, que se conservou ao lado de Maria até o instante derradeiro. Todos os que integravam o reduzido colégio do Senhor debandaram. Receosos de perseguição, alguns se ocultavam nos sítios mais próximos, enquanto outros, trocando as túnicas habituais, seguiam de longe o inesquecível cortejo, vacilando entre a dedicação e o temor. O Messias, no entanto, coroando a sua luta com um sacrifício máximo, tomou a cruz sem uma queixa, deixando-se imolar sem qualquer reprovação aos que o haviam abandonado na hora última. Conhecendo que cada criatura tem seu interesse no testemunho, no caminho da redenção da existência, observou as piedosas mulheres que o cercavam, banhadas de lágrimas. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Exemplificando sua fidelidade a Deus, aceitou serenamente os desígnios do céu, sem que uma expressão menos branda contradissesse sua tarefa purificadora. Apesar da demonstração de heroísmo, do inexcedível amor que ofereceu do cimo do madeiro, os discípulos continuaram subjugados pela dúvida e pelo temor, até que a ressurreição lhes trouxesse incomparáveis hinos de alegria. João, todavia, meditava acerca do Messias. Entrou a refletir maduramente sobre a ação do Horto das Oliveiras, perguntando a si próprio a razão daquele sono inesperado, quando desejava atender ao desejo de Jesus, orando em seu espírito até o fim das provas ríspidas. Por que dormira ele, que tanto o amava, no momento em que seu coração amoroso mais necessitava de assistência e de afeto? Por que não acompanhar a Jesus naquela prece derradeira, onde sua alma parecia apunhalada por intraduzível angústia nas mais dolorosas expectativas? A visão do Cristo ressuscitado veio encontrá-lo absorto nesses amargurados pensamentos. Em oração silenciosa, João se dirigia muitas vezes ao Mestre adorado, quase em lágrimas, implorando-lhe que perdoasse seu descuido na hora extrema. Algum tempo depois, passou, sem que o filho de Zebedeu conseguisse esquecer a falta de vigilância da véspera do martírio.
Certa noite, após as reflexões costumeiras, sentiu ele que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais, como numa atmosfera de sonho. Verificou que o mestre se aproximava. Toda a sua figura destacava na sombra uma luz, um divino esplendor, precedendo suas palavras do sereno sorriso dos tempos. Disse-lhe Jesus: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará para quantos vierem em nossos passos que cada espírito na terra tende a ascender sozinho ao Calvário de sua redenção. Muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face desta lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. Fim do capítulo 27. Capítulo 28. O bom ladrão. Alguns dias antes da prisão do mestre, os discípulos, nas suas discussões naturais, comentavam o problema da fé com desejo desordenado de quantos se atiram aos assuntos graves da vida, tentando apressadamente forçar uma solução. Como será essa virtude? De que modo conservá-la-emos intacta no coração? Inquiria Levi, como atormentado o seu pensamento. Tenho convicção de que somente o homem culto poderá conhecer toda a extensão de seus benefícios. Não tanto assim, aventava Tiago, seu irmão. Acredito que basta a nossa vontade para que a confiança em Deus esteja viva em nós. Mas será a fé e a virtude apenas para o que desejam? Perguntava um dos filhos de Zebedeu. A um canto, como que fosse distante daqueles duelos de palavra, Jesus parecia meditar. Em dado instante, solicitado ao esclarecimento, respondeu com suavidade: a fé pertence sobretudo aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Não importa a saúde ou a enfermidade do corpo. Não tem significação os infortúnios ou sucessos felizes da vida material. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens, retirá-los, restituí-los em tempo oportuno, e caminha sempre com a serenidade e o amor por todas as sendas pelas quais mão generosa do Senhor queira lhe conduzir. Mas, mestre, redarguiu Levi em respeitosa atitude, como discernir a vontade de Deus naquilo que nos acontece? Tenho observado grande número de criaturas criminosas que atribuem à providência os seus feitos delituosos e uma legião de pessoas inertes que classificam a preguiça como fatalidade divina. A vontade de Deus, além da que conhecemos acerca de sua lei e de seus profetas, por meio do conselho sábio e das inclinações naturais para o bem, é também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria
com amarguras, concedendo a doçura ou retirando-a para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina e seguindo-lhe o roteiro sagrado, as menores sinuosidades da estrada que nos competem percorrer. Entretanto, observou Tomé, creio que nessa qualidade excepcional deve ser atributo do espírito mais cultivado, porque o homem ignorante não poderá cogitar da aquisição de semelhante patrimônio. O mestre fitou o apóstolo com amor e esclareceu: todo homem de fé será, pois, mais tarde, o irmão dileto da sabedoria, do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que estás nos céus. O discípulo sorriu e obtemperou: todavia, quem possuirá no mundo lealdade perfeita como esta? Ninguém pode julgar em absoluto, disse o Cristo com bondade, a não ser o critério definitivo de Deus. Mas, se essa conquista da alma não é comum às criaturas de conhecimento parco ou posição vulgar, é bem possível que encontremos no peito exausto dos mais infelizes ou desclassificados do mundo. O apóstolo sorriu desapontado no seu ceticismo de homem prático. Dentro de um pouco, a pequena comunidade se dispersava à aproximação do manto escuro da noite. Na hora sombria da cruz, disfarçado com vestes diferentes, Tomé acompanhou passo a passo o corajoso Messias. Estranhas reflexões surgiram-lhe no espírito. Sua razão de homem do mundo não lhe proporcionava elementos para a compreensão da verdade toda. Onde estava aquele Deus amoroso e bom, sobre quem repousavam sua esperança? Seu amor possuiria apenas uma cruz para oferecer ao seu filho dileto? Por que motivo não se rasgavam os horizontes para que legiões de anjos salvassem do crime da multidão inconsciente e furiosa o seu mestre amado? Que providência era aquela que não se manifestava no momento oportuno? Durante 3 anos consecutivos, haviam acreditado de que Deus guardava todo o poder sobre o mundo. Não conseguia explicar como tolerava aquele espetáculo sangrento por ser seu enviado, o amorável e carinhoso mestre, conduzindo o madeiro infame sobre impropérios, pedradas. O prêmio do Cristo era então aquele monte de desolação reservado aos criminosos? Ansioso, o discípulo contemplou aquelas mãos que haviam semeado o bem, agora agarrada à cruz como 2 flores ensanguentadas. A fronte aureolada de espinhos era uma nota irônica na sua sublime e respeitável vida. Seu peito tremia, ofegante. Seus ombros deveriam estar pisados e doloridos. Valer a pena haver distribuído entre os homens tantas graças do céu? O malfeitor que assaltava o próximo era agora, ao seu ver, o dono de mais duradouras compensações. Tomé
se sentia como afogado. Desejou encontrar algum dos companheiros para trocar impressões, entretanto não viu um só deles. Procurou observar se os beneficiados pelo Messias assistiam o seu martírio humilhante na hora final, lembrando que ainda na véspera se mostravam reconhecidos e felizes com sua santa presença. A ninguém encontrou. Aqueles leprosos que haviam se recuperado ao dom precioso da saúde, os cegos que conseguiram rever o quadro caricioso da vida, os aleijados que haviam cantado hosana à cura de seus corpos defeituosos, estava agora ausente. Fugiam ao testemunho. Valer a pena praticar o bem? O apóstolo, mergulhado em dolorosos e sombrios pensamentos, se deixava absorverem de estranhas interrogações. Reparou em torno da cruz, estrugiam gargalhadas de ironia. O mestre, contudo, guardava no semblante uma serenidade inexcedível. De vez em quando, seu olhar se alongava por sobre a multidão, como querendo descobrir um rosto amigo. Sob as vociferações da turma amotinada, Tomé parecia escutar ainda o ruído inolvidável dos cravos do suplício. Enquanto as lanças e os vitupérios se cruzavam nos ares, fixou os dois malfeitores que a justiça do mundo havia condenado à pena última. Aproximou-se da cruz, notou que o Messias punha neles olhos amorosos, como nos tempos mais tranquilos. Viu que um suor empastado de sangue lhe corria do rosto venerável, misturando-se com o vermelho das chagas vivas e dolorosas. Como aquele olhar inesquecível de Jesus lhe mostrou as úlceras abertas como um sinal de sacrifício. O discípulo experimentou penosa emoção a lhe dominar a alma sensível. Olhos enevoados de pranto, recordou os dias radiosos de Tiberíade. As cenas mais singelas do apostolado ressurgiram ante sua imaginação. Subitamente, lembrou-se da tarde em que haviam comentado sobre o problema da fé, parecendo-lhe ouvir ainda as elucidações do Mestre com respeito à perfeita lealdade de Deus. Reflexões instantâneas lhe empolgaram o coração. Quem teria sido o mais fiel ao Pai que Jesus? Entretanto, a sua recompensa era o martírio. Absorto em singulares pensamentos, o apóstolo observou que o Messias lançava agora os olhos enternecidos sobre um dos ladrões que o fixava afetuosamente. Nesse instante, percebeu que a voz débil do celerado se elevava para o mestre em tom de profunda sinceridade. Senhor, disse ele, ofegante, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O discípulo reparou que Jesus lhe endereçava então um olhar caricioso, ao mesmo tempo que seus ouvidos chegavam ecos de sua palavra suave e esclarecedora. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Inquieto, o discípulo meditou na lição recebida e, horas a fio,
contemplou o espetáculo penoso até o momento em que o mestre foi retirado da cruz da derradeira agonia. Começava então a compreender a essência profunda de seus ensinos imortais, como se seu espírito fosse transportado a um alto monte. Pareceu-lhe observar daí a pesada marcha da vida humana. Viu-se discípulos, homens da lei, sobraçando os livros divinos. Doutores enfatuados de orgulho passavam eretos, exibindo os mais complicados raciocínios. Homens de convicções sólidas integravam o quadro, entremostrando a fisionomia satisfeita. Mulheres vaidosas ou fanáticas lá iam, igualmente revelando seus títulos diletos. Em seguida, vinham os diretamente beneficiados pelo Mestre Divino. Era a legião dos que haviam sido levantados da matéria física e das ruínas morais. Eram os leprosos de Jerusalém, os cegos de Cafarnaum, os doentes de Sidom, os seguidores aparentemente sinceros ao lado dos próprios discípulos que desfilavam envergonhados e se dispersavam indecisos na hora extrema. Possuído de viva emoção, Tomé se pôs a chorar intimamente. Foi então que presumiu escutar uns passos delicados e quase imperceptíveis. Sem poder explicar o que se dava, julgou divisar ao lado a inovidável figura do mestre, que lhe colocou as mãos leves e amigas sobre a fronte atormentada, repetindo-lhe ao coração as palavras que havia endereçado à cruz. Vês, Tomé, enquanto todos os homens da lei não me compreenderam, os próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Fim do capítulo. Não se esqueçam do like e do comentário. É muito importante para nós continuarmos o nosso canal no ar.